Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui com o nosso primeiro podcast, o PivotarCast, e eu estou aqui com meus amigos, o Éder, o Martim e o Cristiano. Eu vou pedir para vocês se apresentarem também para o público que está assistindo a gente, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa temática do pivotar dentro do empreendedorismo, dentro das startups, e segue junto conosco e o papo vai ser muito legal. Éder, please, vamos lá. Muito obrigado, pelo convite de estar com vocês nesse projeto tão importante que é ajudar as startups a obterem o sucesso, a verdadeira prosperidade. Eu acredito que a gente vai abordar alguns temas aqui que eles são um pouco delicados. A gente vai falar sobre qual o momento de pegar investimento, qual a melhor postura para o empreendedor. E nós temos também muitos empreendedores que empreendem só em cima do palco, não é mesmo? Isso. E eu acredito que eu posso contribuir com este projeto, porque eu empreendo faz 15 anos. A minha empresa está no processo de internacionalização. Eu dou aula, eu dou palestras, consultoria, mentoria para startups. Sou formado em sistemas de informação, sou da área técnica, mas hoje já no doutorado de administração, com especialização inclusive no exterior na parte de inovação e projetos. E vamos lá, vamos celebrar, bater um papo, sobre como que as startups podem prosperar. Martim? Muito bem, meu nome é Martim, então eu sou consultor de empresas há quase 30 anos. Sou professor de universidades, normalmente convidado aqui na China. Sou empreendedor, é uma coisa importantíssima, e tenho questionado a trilha de empreendedorismo há muitos anos, porque internacionalizei a minha pequena empresa, minha eu-presa, E também tenho capacidade de ajudar as startups, porque eu vejo que além de ser um modelo de negócios mais colaborativo, ele tem um tamanho perfeito para que se faça a experiência, Então, nós temos a nível de mundo grandes oportunidades de trabalho, de monetização, talvez seja o termo adequado, e a contribuição que a gente pode dar é no sentido de educar efetivamente, para que exista a prosperidade como resultado. Então, minha intenção é importante com vocês, muito obrigado pelo convite, e acho que a gente vai fazer um bom trabalho. Cris, contigo agora. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, fazer parte desse grupo. Pois é, o PivotarCast, ele trabalha, a natureza dele é o empreendedorismo. Eu sou empreendedor há 25 anos, fecho agora em março do ano que vem. Tenho um mestrado em administração de empresas também, MBA em finanças. Mas eu vou dizer, eu acho que a principal característica desse grupo aqui é justamente sair do palco, Ederson? Aquilo que você disseste, Eu acho que aqui nós somos um pouco, de repente, eu mais do que vocês, um pouco mais avesso ao empreendedorismo de palco, onde nós temos startups, que nós estamos aqui para causar impacto, porque nós estamos fazendo... Quantos clientes você tem? Nenhum, Então, eu acho que a gente quer trazer uma mensagem diferente, talvez não seja a mais utilizada, que todo mundo gosta de escutar, como o próprio Ederson também disse, não, aqui a gente vai provocar um pouquinho mais, Piva? E trazendo a experiência do Martin, trazendo a minha experiência do Ederson, a gente pretende então trazer um novo olhar no desenvolvimento de startups e trazendo um novo olhar também na educação para startups. O que a gente realmente quer? A gente quer enxergar que a gente não precisa ter aquela fatídica estatística do Sebrae, onde uma empresa dura menos de 5 anos, mais de 80% das empresas duram menos de 5 anos no Brasil. Não, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho menos de PowerPoint, um pouquinho menos de Excel e um pouquinho mais de suor. Então, estou aqui para colaborar. Obrigado, Piva. Imagina. E eu sou Vinícius Piva, então também filho de empresário, correndo atrás dessa jornada de empreender, botando a cara a tapa, aprendendo, movimentando o cenário, entendendo qual que é o meu caminho dentro do empreendedorismo. Também acredito muito na educação, também sou professor de
de inglês, estou hoje também trabalhando na universidade, entendendo muito esse caminho, vejo o quanto isso é importante. E dentro dos meus negócios também, levar isso para empresas, para que a gente possa entender que o aprendizado ele é contínuo. Então, não é aqueles 2 anos, aqueles 5 anos que a gente vai estar na faculdade que vai ser o suficiente para o resto da nossa vida. E aproveitando, já que a gente teve uma rodada e conhecendo um pouquinho da contextualização das pessoas que vão estar aqui conversando com a gente no PivotarCast. E o Pivotar ele vem bem disso, né? Você que é empreendedor, você que tem essa dificuldade, que tem essa necessidade e muitas vezes sente que é feio, é errado estar mudando um pouco o pensamento, mudando um pouco o negócio. O Pivotar ele vem disso. Mudar a rota, usar a inteligência e buscar novos caminhos para alcançar aquele resultado, para alcançar aquele objetivo que tu teve, que tu pensou lá no início. Então o Pivotar ele vem muito disso, para você empreendedor que tem essa vontade, que tem essa necessidade, que acontece isso no dia a dia. Não se preocupe, pivote, faça esse movimento. Eu estava vindo para cá e estava escutando na rádio uma trend agora que está no Instagram, que é aquela trend do como eu posso ficar triste se meu 2024 foi... E aí se bota um monte de coisas boas, né? Se bota um monte de coisas boas. E já está tendo uma discussão na internet porque está entregando aquele positivismo. Sim. É tudo muito bonito, é tudo muito legal, é tudo muito engraçado, porque eu fui para Paris, porque eu fui para os Estados Unidos, porque eu consegui isso. E só coisas boas, né? E a gente sabe que a vida de empreendedor não é assim. A gente sabe que nenhuma vida. A vida é cheia de obstáculos, é cheia de desafios. Frustrações. Isso. Então, muito da contextualização do que a gente vai estar trazendo aqui para vocês no podcast, no PivotarCast, é sobre isso. Os desafios que o empreendedor tem, o empreendedor de startup, ainda muito mais. E alguns caminhos, como é que a gente pode trabalhar melhor, né? E a gente começa, primeiro ponto é saber se a gente tem ali uma trilha empreendedora. Quais são os desafios? Como é que vocês passaram? O que vocês têm para trazer de histórias e desafios? Qual que é o recado que vocês podem trazer pro pessoal que está assistindo aí na internet? Posso começar? Claro, vai lá. Eu acho que, considerando a densidade cultural que a gente tem nessa mesa, né? E obrigado por estar entre os professores aqui. E eu acho que a gente tem que qualificar o primeiro atributo de um empreendedorismo, de um empreendimento é a confiança, né? Eu penso que o próprio acionista proprietário do empreendimento, o empreendedor, essa é a palavra correta, ele tem que transpirar confiança o dia inteiro. A equipe dele tem que acreditar nele. Ele tem que saber divulgar este sonho internamente, porque as mudanças acontecidas nos últimos anos mudaram todo o viés de não só de empreendedorismo, mas de processos. Eles se tornaram mais complexos dentro das empresas. Até um tempo atrás, a gente resolvia isso com um processo externo, que nós chamávamos de planejamento estratégico. Isso aí. Né? E o planejamento estratégico, ele esqueceu da implementação estratégica no processo, porque você concebe adequadamente e executa, e aí 4% das empresas brasileiras executam um pouco de planejamento estratégico, 81% concebem, então nós somos muito bons de concepção, mas 14% só se preparam ou pavimentam essa estrada, né? Então este caminho ele costuma ser tortuoso, essa trilha é ruim, é frustrante para o empresário brasileiro, e ele acaba suscitando outra coisa. O empresário brasileiro, ele não tendo planejamento estratégico para se embasar, ele gera mudanças internamente na empresa, né? Ele fica fazendo tentativas. O pivotar não é fazer tentativa, é você usar um pé de apoio. Para quem jogou basquete é isso, né? Você usa um pé de apoio para saber para quem tu vais passar, de que lado, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece dentro de um empreendimento que gera mais mudanças? Você precisa menos líderes e você precisa mais controles.
que é o nosso caminho, é o que nós temos feito. A gente tem a tendência de ter mais controles e menos liderança, mas com menos liderança, vamos raciocinar nós aqui, se nós fôssemos funcionários do empreendimento, né? O que acontece quando tem menos perfil de líder? Eu recorro de novo ao dono que teve o sonho, porque ele, baseado na intuição dele, né, no processo decisório, na racionalidade dele, ele vai lá e implementa mais mudanças. Resultado, isso é um ciclo vicioso que faz com que a startup ou o empreendimento não saia dele, né? Isso é uma primeira lacuna que eu penso que a gente tem que pensar. Eu comecei com a confiança e eu digo, tem muito empreendedor obrigado pelo termo, Ederson, tu foste brilhante, né, de palco, né, que está preocupado com a vitrine e não com o resultado, né? O resultado, ele é numérico, é contábil, a gente pode falar aqui de competição analítica, mas o problema é o meu funcionário, a pessoa que está comigo, ele está no mesmo barco, ele por qualquer motivo, qualquer R$200, R$1.000, ele migra para outra empresa. Então, que confiança tem de recíproca, que, vamos usar um termo bacana, que ressonância a gente tem dentro? Desculpa eu tomar acho que é muito importante isso. Bom. Eu só queria até complementar e dar um exemplo para quem nos assiste. Um exemplo clássico de pivotagem, porque às vezes a gente fala, pivotar é você trazer mudanças, criar novas estratégias dentro do mesmo negócio, né? Mas uma das pivotagens mais clássicas que eu conheço vem dos livros, né? Vem da história, que é a história do McDonald's, onde o então dono do McDonald's estava quebrado, ele recebia um valor sobre cada lanche vendido, e quando ele foi pedir dinheiro ao banco, e o banco negou dinheiro a ele, essa história é famosa, né? E aí tinha um consultor financeiro que escutou ele pedindo dinheiro e levando aquele não, né, do gerente de banco. Ele falou, não, eu gostaria de te dar uma consultoria, inclusive, porque eu acho que você está no negócio errado. Na verdade, o teu negócio não é vender lanches, o teu negócio é imobiliário, né? Então, com o dinheiro de uma franquia, de uma joia de franquia, você compra o terreno e faz o camarada pagar um aluguel para ti e não ficar pagando sobre o lanche vendido, né? Então, foi aí que houve o boom e aí se criou a maior cadeia de restaurantes do planeta e também a maior imobiliária do planeta, né? Talvez agora isso tenha sido ultrapassado porque esse dado já tem os seus bons 10 anos. Então, o que eu quero dizer é que a pivotagem, você mantém você mantém a tua empresa e você mantém a estratégia, a visão da empresa, onde que eu quero chegar, mas você muda completamente a maneira de gerir ou muda completamente a maneira de se posicionar no mercado, né? Então, eu só queria fazer esse adendo porque você fala em ressonância e foi muito bem colocado porque isso mexe na cultura, o posicionamento da empresa também é a cultura da empresa para que ela possa escalar. E quando a gente fala de startup, a gente está falando de uma empresa que tem potencial escalável, né? E com tecnologia, né? Então, aqui começa o primeiro desafio. E como é que a gente consegue escalar e manter a cultura? Porque é fácil você manter a cultura quando você tem uma salinha aqui, outra e tal, mas no momento que você passa a ter o dobro de funcionários, o triplo de funcionários, aí a coisa aperta, né? Sim, eu inclusive pivotei de modo mais drástico. Quando a gente está vivendo o ecossistema de startups, nós, né, Piva, já organizamos eventos, participamos de eventos, fomos mentores, fomos jurados, não teve um papel dentro deste maravilhoso ecossistema das startups que a gente não tenha desempenhado. E acontece tudo na teoria, muito pouco na prática, porque o pessoal faz o pivô no Excel, o pivô no PowerPoint, mas o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro não, a verdadeira frustração, ela tem que se dar pela experimentação, tem que ir fazer. Quando eu comecei a minha empresa, em 2009, eu queria ter um bom modelo de negócio, um bom planejamento. Eu não tinha nem capacidade para fazer, mas eu fui lá e o que eu sei fazer? Eu sei desenvolver software. Eu vou desenvolver software.
chegava nas empresas, qual é o problema, e eu fazia um sistema. E eu fiz isso de 2009 até 2016. Em 2014, nós chegamos a conquistar o Prêmio Nacional de Inovação, porque o que a gente estava fazendo era visto como algo muito relevante, muito significativo, muito importante, inovador. E aí eu fui mandado para a Alemanha para fazer uma especialização, para aprender mais de inovação, para acender a chama da inovação no Brasil. E eu acreditava que era aquilo ali mesmo. Mas eu também comecei a estudar mais, a participar mais do ecossistema. Organizamos, né, o primeiro Startup Weekend na região onde a gente vive, aqui na Serra Gaúcha, o segundo, até o Vini organizou junto. E eu comecei a entender que o modelo de negócios que eu tinha até então, 2015, por ali, não tinha como eu atingir as metas que eu tinha estabelecido. Na prática, analisando o meu financeiro, analisando minha capacidade de entrega, a maioria das pessoas não olham para isso. Há 1 ano eu tive uma conversa com a minha esposa que tem uma ótica, que não é uma startup. A gente estava chegando nessa época do ano e ela dizendo, olha, esqueça férias, finais de semana fica com o nosso filho porque eu tenho que ficar na loja, tenho que cuidar das coisas. Daí eu disse, tá, onde é que tu quer chegar com isso? Em tal lugar. E aí eu fui aos poucos, em doses homeopáticas, questionando e entendendo. Será mesmo que o que você está fazendo te levará aonde você imagina? Ela vai? Tá, mas vamos lá. Você já está tentando há uns bons 15, 16 anos também. Não aconteceu. Por que tu acha que agora vai acontecer? Isso, de fato, é um plano que, de fato, ele faz sentido e ele tem, né, uma estrutura, ou continua sendo um sentimento, a intuição, é a tua crença, é o teu desejo que dê certo? E aí ela começou a ceder. Isso bem simples. Agora a gente vai pegar os números que são reais, não são fictícios, e vamos botar na planilha. E a gente vai fazer projeções, uma análise de dados, vamos simular. Ela ficou muito triste, muito decepcionada. Que frustração ainda. Porque ela viu o que ela tinha dedicado de forma errada. E não tem problema, errar no empreendedorismo não é um problema, é o normal. E aí que entra o pivô. O pivô, ele é para ajustar o erro e continuar buscando o sonho do empreendedor. E a cultura se dá quando o empreendedor consegue compartilhar os sonhos com os liderados. Não adianta hoje, parece que é feio falar em líder. A gente vive um momento que muitos termos estão sendo abolidos e um deles é essa questão que, tipo, matar o 007, sabe? Eles querem matar os heróis. Isso. Não adianta, goste ou não. Um país se desenvolve graças ao seu empreendedorismo. Querendo ou não, o empreendedor não é que ele deva ser líder. Ele é líder e ele tem que ser, ou o empreendimento não irá prosperar. E negócio que não prospera, acontece com muitas startups que eu já dei mentoria, e o pessoal depois, no início, reclamava, chegava uma hora que eles me entendiam, mas é assim, por que está empreendendo? Ah, é porque eu não gosto de trabalhar para o fulano, para o ciclano, porque brigaram comigo, isso e aquilo, eu quero empreender. Já começamos errado. O empreendedor tem um propósito, tem um sonho, tem uma visão, uma intuição. Mas tudo bem, tu tem uma visão? Sim, daí então eu vi que existia uma lacuna, isso eu quero fazer. Tu sabe fazer isso? É tipo assim, tu vai abrir um restaurante, tu sabe cozinhar? Isso, boa. Não sei, então não abre o restaurante. Ah, mas não, eu quero fazer um negócio na parte de entretenimento, assim. Tem que conhecer o processo, né? Tu conhece o processo? Isso aí. Conheço. Tá, quanto tempo eu conheço? Ah, faz uns 6 meses. O que tu já fez? Daí me apresento o PowerPoint. Não. Esquece o PowerPoint. Esquece. O que tu fez do produto? Não, veja bem, Ederson. Eu não fiz ainda nada do produto porque eu estou organizando a startup para levantar investimentos para fazer. Quem vai fazer? Eu. Por que tu já não fez? Por que tu esperou tudo isso? Tu tá parado esperando alguém Trabalhou sem resultado. botar o dinheiro para daí fazer. Não, é que eu me foquei em conseguir investimento porque eu tô com filhos pequenos, minha esposa tá segurando as pontas lá na casa, já combinei umas coisas com ela e tal, e eu tenho que trazer dinheiro. Ô, meu amigo. Genial, tá dizendo. Tu acha que investimento é para pagar pro labore de founder? Tu tá enganado. Investimento
é para pegar depois que tu tem o pivô, que tu tem a rota, que ela não é definitiva, para tu acelerar e tu ir até o próximo erro para fazer um novo pivô. Tu já tem um mercado já Não é- mapeado, já tem clientes e tudo mais, e aí... tu Não é vai pra dar o ti. próximo salto. Exatamente. Não é aprendizagem, né? Salto. São Primeiro fases tu de- valida o teu negócio, Isso. depois você mas aí o vai pessoal atrás de investimento. Mas o pessoal diz, não, eu validei com o Google Forms que eu fiz, né? Para, com o Mas Google Forms, Vocês cara. sabem que é assim, vocês sabem. E aí, É assim. eu disse, não, foi o seguinte, se vocês querem investidor, eu não vou ajudar mais vocês. Porque eu acho que vocês estão equivocados. E assim, são em quantos sócios? 4. E o fulano, cadê que não veio na reunião? Não, é que ele trabalha. Quando é que ele vai se dedicar aqui na startup? Quando entrar o dinheiro no investimento, ele disse que vem. Porque o mínimo que ele precisa para viver. As pessoas não querem empreender. Elas não querem é ter chefe. E se você que está me ouvindo, o problema é esse, desista do empreendimento, do empreendedorismo, porque empreender é o maior pepino que tem em relação a ter autoridade sobre você, porque todo mundo tem. Até o cachorro caramelo vai mandar em você, vai mijar na tua perna. Exatamente. É a realidade. É uma questão que tu traz, e a gente conversou outro dia sobre isso, empreender, o empreendedor e o empresário. Empresário. São coisas totalmente diferentes. É. O empreendedor é aquele lá que está disposto a batalhar, a crescer, a sofrer, a ter as Não tem derrotas glamour pra nenhum aprender. ser empreendedor. Isso. Não te E iluda. cada cliente é um chefe. Perfeito. Cada cliente é um chefe que tu vai ter. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi o que o Martin trouxe, que foi a confiança. O quanto é importante a gente ter a confiança de aquilo lá que a gente está, a nossa visão, aquilo lá que a gente quer entregar, a gente vai de alguma forma correr atrás e fazer acontecer. Porque nessa jornada também tem muita gente que vai dizer que não funciona, que não dá certo. A gente conversava outro dia também sobre isso, né? Aqueles mentores de palco também, que querem chegar e querem dar pau, querem bater na Sim, startup, fazer o pessoal querem chorar. fazer o pessoal chorar. Mas isso, esquece isso. de entender a real noção de que o mentor ele serve para fazer com que o cara consiga alcançar o objetivo. Que o empresário ele consiga alcançar o objetivo. Dê os caminhos, contribua com um pouco do conhecimento, dos contatos, das conexões. Porque uma startup, quando ela está começando a trabalhar, quando ela está começando a se desenvolver, o que ela precisa mais é estar de frente com as pessoas, do público-alvo dela. E através disso ir aprendendo. E através disso é trazer o que o Éder traz, que é o aprendizado, os ciclos de aprendizado, as experiências que vão causar. Então, eu vejo muito disso, que o caminho do empreendedor ele é cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas todos esses problemas, dificuldades, são pequenos aprendizados, são pequenas pílulas para que ele se torne maior, que ele se torne mais forte e ele alcance o objetivo dele. Mas, Piva, aí tem um... perdão... Não, Cristiano. não. Tá, isso é perfeita a tua colocação, mas existe uma eu vou resgatar um pouquinho da confiança, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, né? Nós somos um povo desconfiado. O brasileiro é desconfiado. A última vez que eu tive acesso a um índice de confiança das pessoas do Brasil, eu acho que foi em 2020, da Isto É, 64%, me parece que era o índice de pessoas que não confiam nos processos, nas pessoas e tal. Se nós trouxermos esse dado para o empreendedorismo, a gente vai ver que nós não confiamos nem no consultor que traz uma visão externa brilhante, como a que o Ederson acabou de nos exemplificar aqui, no sentido de dizer a verdade. Não tem coisa mais confiável do que dizer a verdade, né? E como é que a gente não usa esse trabalho, o que está disponível? Nós usamos coisas pasteurizadas do mercado, né, que são baseadas em horas técnicas e que não vão dar resultado. Primeiro, não é que não tem má intenção, é porque não foram customizadas para o meu empreendimento. Cada empreendimento é que nem DNA, você tem uma identidade própria, né, de processos de conhecimento. Muitos empreendedores sequer conhecem o processo, né, do que estão fazendo. Então esse é um empreendimento que realmente não vai ter líder. Ele não tem um perfil de líder. E qualquer pessoa que vier a trabalhar naquele empreendimento, que tiver um pouquinho de discernimento sobre o processo, vai se sentir um líder. E então tem um terceiro trabalho agora que nós temos que pensar, que é o comportamento político das pessoas dentro do empreendimento. Por quê? Porque se eu sei mais que o meu chefe, eu não quero ter chefe. Entenderam? Então, como é que o chefe vai confiar? Então, me parece que nós estamos aqui
num processo dialógico, né? Porque a gente dialoga sobre ele, mas nós não temos solução nenhuma ainda. O que eu penso que tem que existir é o empreendedor, ele tem que abrir a guarda, ou se renda a uma visão externa adequada, como nós estamos trazendo aqui. Por quê? Porque o pivô ele tem que confiar no armador. Se o armador não trouxer de volta a bola, ele nunca vai fazer 3 pontos, só vai fazer 2. Então, eu estou usando uma metáfora, né, do basquete, sim. Mas me parece assim, o pivotar é o ciclo de aprendizagem dele a partir de uma visão externa que tem que ser trazida para o negócio, porque, primeiro, uma startup ela é um negócio inicial, logicamente, não vou conceituar aqui, mas que depende dessas visões externas. A gente erra menos em grupo, né? Então, como é que eu vou aprender se eu já sei tudo? Se você sabe tudo, então vai lá e faz o produto. Mas não é o que acontece. Então estou esperando o empreendimento, estou esperando o retorno, estou esperando a planilha dar certo. Por quê? Porque ele foi lá e faz um fluxo de caixa descontado, puxa a fórmula perto do EBITDA lá embaixo, depois do TIR e está tudo certo. Não, eu sei quanto eu vou precisar de dinheiro. Gente, não é assim, porque no meio do caminho tem diversas frustrações. Então me parece que a gente quer se enganar enquanto empreendedores. Uhum. As startups não precisariam ser assim, até porque elas custam caro, elas são uma aposta. Talvez pragmático demais dizer isso, mas acho que é uma aposta, porque da onde surge uma startup? De uma ideia brilhante que deve receber investimento para prosperar. E se ela não tiver a possibilidade de fazer o pivotamento, sinceramente não é bom existir. Né? E quando você falou ali sobre estratégia e a pivotagem, me veio um termo na cabeça, porque não falei antes, mas a gente também dá aula de empreendedorismo, né? Sou professor da Universidade de Caxias do Sul e eu acho que eu acabei absorvendo muito aquele conceito do MVP, porque o MVP a gente às vezes interpreta muito como sendo de produto, né? Como sendo só de produto, mas ele pode ser estratégico também. Você pode pegar e testar a tua estratégia, a tua pivotagem. Então você pode sentir também aonde que você está acertando. E quando você falou assim, e como é que eu vou trabalhar com um chefe que eu sei mais do que ele? Essa subjetividade, eu vejo, a gente depois que passa dos 50, a gente não ferve, mas não fica pronto na primeira fervida, né? Eu percebo que, eventualmente, até você pode saber mais do que o teu chefe algumas coisas. Mas pensar tudo que um chefe pensa, às vezes também não está na dimensão de quem pensa que sabe mais do que o chefe. Isso é claro, você trabalhar dentro do teu quadrado e enxergar, olha, o teu chefe não sabe nem isso, ok, mas ele tem, eventualmente, 30 pessoas na mão dele, ele tem que pensar em todas as áreas da empresa, você está pensando na tua. Então, a gente tem que cuidar. Isso, eu vejo que o Instagram, ele mostra muito o quanto que tu não sabe, né? Olha, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado, tu tem que fazer aquilo outro, tá. Poxa, ninguém pergunta o contexto de ninguém. Tá todo mundo te dando uma receita de bolo. Olha, você tem que fazer assim, e assim você vai dar certo, porque se tu não fez assim, é porque agora eu vou te mostrar um novo investimento. O que é isso, cara? Tu nem conhece meu contexto, cara. Tu nem sabe de onde eu vim, a minha experiência. Perfeito. Né? Então, acho que esse podcast, esse grupo aqui, é trazer esse novo e antigo olhar. Porque um novo olhar sobre o que está acontecendo hoje com o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo de palco, voltando um pouquinho, né, com essa falta de confiança que nós temos no Brasil, com essa falta de, às vezes, até de entendimento de quanto que se sabe, né? Eu sei que tudo sei ou sei que nada sei. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito bonita. Eu acho que a gente vai ter muitos episódios ainda para poder trazer, né? E hoje a gente está levantando a lebre, né? Isso. Hoje a gente só está levantando a lebre. Hoje realmente a gente está contextualizando todo esse momento. Trazendo vários insights, trazendo vários momentos, né, de cada um que a gente viveu. E que o mais importante dentro disso, é começar a contextualizar com o público que está assistindo a gente.
é começar a trazer esses insights e começar a fazer com que isso realmente faça sentido para esse público. E trazendo isso, eu queria pedir para o Éder. Éder, tu que está envolvido bastante, né? E tu tem a Gáutica aí que tu já fez esses trabalhos, já de alguma forma pivotou muito o produto até chegar onde ele está hoje. Conta um pouco mais para nós sobre essa jornada de como é que foi ali ter a primeira ideia, como é que foi construir tudo isso, né? E chegar até hoje onde é que está a Gáutica. Sim. E eu sou daquele que faça o que eu digo, não faço o que eu faço, não. Isso. Faço o que eu digo e o que eu faço. E o que eu Boa. faço. E o que eu faço. Bacana isso aí. Então, eu estava nessa jornada empreendedora com meu sócio, com a minha equipe, e descobri, fazendo análise, estudos, muito indo para a rua, conversando com pessoas, me abrindo, deixando um pouco minha vaidade, minha ignorância, vulnerabilidade. né, deixando de lado um pouco as minhas fraquezas, e tinha que definir, então, ok, vamos produtizar, vamos trabalhar, buscar a escala, então nós escolhemos a segurança do trabalho, na indústria, a parte de regulação, regulatory technology, atender às leis, tornar o ambiente de trabalho mais seguro. Não tinha muitos concorrentes, algumas questões mais vagas, e tu entra num mercado que tu não sabe nada. É isso. Então, como é que é a cultura gáutica? Se faz um plano, executa. Por mais que hajam tentações de mudar o plano, tem que completar o ciclo para fazer o pivô. Importantíssimo. O ciclo é... E aí o que a gente fez? Em vez de fazer planejamentos de 1 ano, como a gente era muito ignorante no início, planejamentos estratégicos de 6 meses. Bacana. Aí chegava na metade do ano, fazia o ajuste, aí depois analisava. Às vezes ajuste de precificação. O que a gente já fez? De preço, ajuste. De público-alvo, achando que a gente ia trabalhar com o consultor, depois poderia trabalhar direto com o engenheiro que está dentro da empresa. E o mais novo, que eu acredito que seja o mais impactante de mercado, que é a questão da internacionalização. Porque chegou um momento que a gente chegou na tração e começamos a nos complicar na escala. A coisa não estava acontecendo. E então, contratei uma missão empresarial, já tinha ido para o Vale do Silício, o Cris também foi, né? O Vini também tem várias experiências nos Estados Unidos, já tinha alguns insights interessantes, mas aonde que mudou de fato o meu mindset, né? O pessoal gosta muito dessa palavra e ela é muito boa, mental, que é o modelo mental, a minha mentalidade foi Dubai. Porque tu vê uma cidade-estado, numa cultura, a partir lá do Sheikh CEO, que é atender o mundo, é fazer tudo com alta qualidade, né, que é o world class, né, produtos, serviços de classe mundial. E, cara, por que a gente se apequena e inclusive, a gente arruma tanta desculpa? Imagina os caras que falam árabe vendem para o mundo inteiro, os caras que falam chinês vendem para o mundo inteiro. A gente que fala o português, que é um primo feio do espanhol, fica se enrolando. Que tem Portugal, na Europa, fica se enrolando. Que o inglês também já está tão presente na vida da gente que não é um empecilho. E aí entendemos assim, a Gáutica vai ser uma empresa global. E começamos com um plano, com ações, sem saber se aquilo de fato daria certo. E é curioso isso, depois a gente tem que um dia debater isso, que quando você tem a intenção, o plano e pequenas ações, por mais que elas não resolvam todo, parece que quase magicamente algumas coisas acontecem e te direcionam para aquilo. É muito interessante. Tu tá preparado? Tu tá com a mente aberta para absorver? Uma das teses é isso. Porque não é que não vinham as oportunidades, é que eu negava de medo. Eu lembro quando eu estive no Vale do Silício, eu fui na embaixada brasileira e eu fui conversar com um dos funcionários, né, do governo que estavam ali. E aí, então, ele perguntou, eu perguntei, como é que eu faço para trazer a empresa para os Estados Unidos? Eles, para começar, a maioria das pessoas que vem falar comigo não tem nem o site em inglês.
O que tu quer mesmo? Não, nada mesmo. Eu vou sentar lá de novo. Sabe? Por causa que se você não der o passo... Exatamente. É um discurso... E eu gosto desses cortes rápidos. É bom. Porque senão... tu vai ter que fazer isso, isso, aquilo. Cara, se tu sabe o que tu quer, vai lá e faz. Mas eu vou fazer errado se eu não tiver todas as informações. Tu nunca terá todas as informações. Tu nunca está errado. Eu vejo, pela minha experiência, até estudando fora do país. O inglês era aquele inglês de arcaico. The books of the table. Isso. E as pessoas incentivavam mesmo assim. Vai, continua, que legal que tu tá falando, vai, continua. E as pessoas da própria cidade, da própria região, né? As pessoas que tinham a língua como materna, não como uma segunda língua como a gente, e eles incentivam e eles apoiam a mesma coisa quando chegar aqui um americano falando um português totalmente torto. A gente vai apoiar, a gente vai falar, cara, que legal, vai, continua. E a gente tem essa questão do não sei se é preciosismo, de querer entregar tudo perfeito, né? Tudo certinho. E aí o Cris traz essa questão do MVP, quando ele falou que nada mais ou menos é tu pensar num pequeno ciclo e fazer o teu produto rodar um pequeno ciclo. Exatamente. Para servir de aprendizado, para servir de novo, de experiência, para tu tomar as melhores decisões. Então, estar preparado para fazer esses pequenos ciclos e estar preparado para absorver as oportunidades. Que nem aconteceu contigo, né, Éder? Tu tá ali, tu tá envolvido, tu tá sabendo, tu sabe que, não tá dando certo aqui. Chegou o ápice da empresa e agora não tô conseguindo mais escala. Vou para fora, vou para fora do país. O quanto tu não ganhou de conhecimento com isso? O quanto tu não ganhou e esse conhecimento depois foi absorvido pela Gautier? E um movimento que nós damos neste tabuleiro, ele muda completamente o jogo, não é mesmo? Então, a partir de uma intenção, de algumas ações, de uma missão que eu contratei, hoje eu dou aula para uma escola de Portugal, que já despertou interesse de ter representante lá, clientes nossos já querem nos levar para outros países que eles estão, e temos uma grande oportunidade, inclusive, no mercado asiático, que é algo, inclusive, que nós devemos debater ainda mais sobre essa questão, que parece que a Ásia está por tudo, né? Tem lá o Made in China, está por aí. E o que ocorre com isto? Né? Como que eles conseguem? Isso mesmo. Não sei, o Cris queria comentar alguma coisa? Eu quero destacar as palavras do Ederson aqui naquilo que ele disse. Nós tínhamos um planejamento de 1 ano e aí a gente começou a fazer um planejamento para 6 meses. São os pequenos ciclos. E, claro, ter a disciplina de fazer o ciclo completo. Aí eu acabei de me lembrar até do conceito do PDCA. Aí você constrói rápido, você checa rápido, você aprende rápido e constrói de novo. Né? E a estratégia, assim como um produto, assim como um serviço, quanto mais rápido você aprende e acerta, né? E o feito é muito melhor que o perfeito. Então, é só para casar esses dois conceitos, porque eu acho que a gente começa a criar alguns fantasmas na cabeça, às vezes querendo fazer aquele planejamento, né? Passa 1 ano, não, porque vamos, porque isso, porque aquilo. E nós não estamos também num país, né, Martin, que possa fazer planejamentos muito longos, né? Porque as regras, elas eventualmente mudam, né? E eu vou deixar o Piva falar aqui, mas o Ederson acabou de falar da China, né? Você voltou da China há pouco tempo, então deixa o Piva chamar aí o nosso novo assunto aí. Mas é bem isso, Cris. A gente tem uma experiência muito forte Estados Unidos, Europa, e a gente esquece de às vezes olhar outros lados, né? E o Martim vem com toda essa experiência, essa bagagem da China, esteve lá, né, há pouco tempo. Conta para nós um pouco como é que é esse modelo mental chinês, como é que é o empreendedorismo lá. Eu acho que não é a China, na verdade, todo mundo que vai para fora, e aí tem... a gente está aqui falando de 2 coisas importantes para quem está empreendendo lá fora. Não dá para a gente ter planejamento que não possa ser mudado em 1 semana, né? Por quê? Porque tudo é instável. Lá fora não, aqui no Brasil é instável. Então nós temos essa cultura, esse plano de fundo. Mas, e a segunda coisa é que
para estar lá fora, você tem que estar lá fora. Talvez isso contradiga o que a gente está aqui pregando de tecnologia. Tecnologia ajuda diariamente, né? Mas você tem que estar entendendo o contexto de onde tu opera. Por que eu digo isso? Quando me perguntam, Martin, mas eu quero botar uma empresa lá fora, vamos lá buscar um fornecedor de tal coisa porque eu quero ganhar dinheiro. Bacana. Tu sabes falar inglês? Como é que está o teu nível? Tu já viajaste para fora? Por que essas perguntas básicas? Porque você tem que entender um pouco da cultura do país. Tu estás em outro país, gente. Eu, no mês passado, não pude dar aula na China porque o meu PowerPoint não passou pelo conselho da universidade. Bacana? Então tudo é visto na China. Então vamos falar da China. A China é uma surpresa diariamente. Para você conhecer um pouquinho da China, tu tens que ir à China. Fazer um rápido parênteses. No mês passado, R$ 4.930 em média, você compra uma passagem de volta a Hong Kong, né? Parada em Dubai ou Frankfurt, que são 2 hubs que tem disponíveis. Ou Chicago, é o terceiro hub. Normalmente Chicago se usa para ir para Hong Kong porque tu atravessa o Polo Norte durante a noite, né? Você voa por cima do ciclo ártico. É bacana porque tu sai lá do outro lado que está fazendo a volta assim. É um negócio muito louco, né? Mas enfim, a China ela tem o mindset, então vamos usar o modelo mental da China, é de empreendedorismo selvagem. Como é que funciona isso? Primeira coisa que nós temos que entender é que eles têm gente para tudo e consumir tudo. Eles não dependem de outros mercados. As grandes empresas dependem de outros mercados depois de entrar em outros ciclos de crescimento e tal. No início, todo chinês trabalha para o povo interno, então eles não costumam ser complicados, eles são muito humildes, né? Como é que funciona o governo lá? Isso é uma pergunta que eu faço nos metrôs e às vezes eu passo vergonha porque eu pergunto para o meu colega, meu cliente, né, meu parceiro na China, como é que vocês falam mal do governo aqui o dia todo? Nós todo dia falamos mal do governo, nós contestamos o governo, nós odiamos o governo, porque o governo ele nos tira encargos e qualidade de vida e não sei o que mais. Mas como assim? Na China isso aqui é um país socialista e tal. Não, aqui a gente fala todo dia mal do governo, mas a gente sabe o limite. Simples. Nós sabemos quando parar. E aí eu fui adiante nesse assunto, né? E recebi uma aula de um grande empresário do segmento de implementos rodoviários que me levou no roof, no teto, no topo do prédio deles, de escritórios. E disse, Martin, vamos lá em cima, porque lá em cima é o lugar onde a gente descontrai. E eu, bacana, então pensei, é um telhado, né? Vamos lá em cima. Lá em cima é um jardim, gente. Com lago, com carpas, com piscina, espelho d'água, palmeiras, tudo para quê? Para os funcionários respirarem. E aí ele foi lá em cima e me mostrou no prédio assim, você está vendo aquela borda do rio ali? Sim. Como é que faz o governo chinês? Ele pega essa terra, porque a terra é dele, né? A propriedade da terra é dele. Ele empresta por agora 50 anos, antes, até o ano retrasado era 76 anos. Ele emprestava para as famílias a terra para que se produzisse. Então tem policiamento, se a terra não é produtiva, tira a pessoa de cima e põe outra, né? Mas enfim, isso já não existe mais na China. Por quê? Porque ele pega aquela borda do rio, e eu fiquei escutando isso, né? Ele embeleza isso aqui para 50 anos. Com pedra, com a melhor qualidade de plantas, ilumina os jardins de noite. Ou seja, não tem violência, só tem beleza. Tudo é bonito. Na China tudo é bonito, gente. Isso é uma coisa interessante. A cidade de Xangai hoje é verde. Em 2017 eu fui para Xangai e depois em 2018 eu fui para Hong Kong. Xangai tinha uma avenida que ia até a torre, a Pearl Tower, que é a torre pérola de televisão, que tem as 2 bolas, né? Uma rua que tinha 3 pistas de cada lado. Hoje ela tem 5 com 4 andares, um subterrâneo. Tem 21 quilômetros de túnel para atravessar o rio Yangtze por baixo. E aí tu fica pensando, cara, mas só um pouquinho. Vamos ver de novo, né? Sim. Em 2017 tinha 3 avenidas de cada lado, já era grande. 7 anos atrás. Já era grande, agora são 4 andares dela. E mais larga. Tudo florido com floreiras, gente. Com todos os 4 andares.
tudo florido, com verdes e tal. Então tu fica pensando assim, como é que os caras conseguem isso? E aí ele continuou me explicando que uma coisa lógica, que eu acho que nós temos que usar no empreendedorismo. O governo chinês embeleza uma área e entrega para empresas de desenvolvimento urbano as áreas restantes em volta. E lá se constroem prédios. Qual é o mote dos caras? Ele não arrecadava imposto com a praça bonita, com o chafariz. Ele arrecada imposto com todos os negócios que se instalam em volta. Milhares de bilhões de dólares. Mas é botar dinheiro na economia. Isso. Porque você chega nos Estados Unidos da América, eles perguntam, a primeira coisa que eles falam assim, o quanto que você quer empregar aqui? Né? Qual é o tamanho do teu orçamento? Né? Isso. Qual é o teu budget? Né? Qual é o teu budget? Ok? Então vamos colocar dinheiro na economia. Agora, no nosso país, eles aumentam os impostos para conseguir arrecadar mais. Só que a gente tem que lembrar que o dinheiro na economia, ele girando, ele gira várias vezes o mesmo imposto. Perfeito. Então, se tu paga 40% para comprar uma roupa e aí o lojista vai lá e compra um automóvel, Sim. ele gerou 2 vezes imposto e esse dinheiro ele pode girar milhares de vezes e no momento que você arrecada uma vez só. Isso. Então, tem que deixar o dinheiro na economia. E aí eu fui adiante. Esse é um modelo, me parece que frutuoso. Já como é que a gente pode... Virtuoso? É virtuoso, claro. É um ciclo virtuoso. Porque ele gera imposto embelezando lugares. Então o governo... O que faz o governo, né, em troca? Né? Ele entrega infraestrutura. Claro. Eu passei por um hospital na cidade de Yangzhou, né, que é uma cidade pequena, vamos lá, 6 milhões de habitantes. Para eles, pequena. E aí, um prédio gigante, gente. Eu perguntei para os meus colegas, vem cá, olha, esse é o hospital popular, né, da China, né? Não, isso aqui é a rede nacional nossa, né? Aqui tem 5 mil leitos. Mais do que Caxias em leitos de hotel. Exatamente. De hotel. E aí eu fiquei ligeiro resignado como brasileiro, que eu acabo volto irritado. Quando tu chega em Guarulhos, é a primeira frustração que tu tens, mas isso é outro papo de outro podcast. Isso, o Eder vai me ajudar. A gente fala só de frustrações aí. Perfeito. Isso. Mas não é o caso agora. Então, 5 mil leitos, não, com a quantidade de pessoas que tem aqui, tem que ter mesmo. Não tem que ter. Aquilo é um dos 30 hospitais que tem na cidade. Calma, gente. Então a gente fica pensando assim, como é que o governo interage e troca com o povo? Por que o povo é calmo lá? Porque ele recebe tudo. Ele tem saúde gratuita, ele tem estudo gratuito até a faculdade é paga, toda ela. Toda a faculdade. Até a faculdade, até o fundamental, tudo é de graça. Né? Frango nas quartas-feiras é subsidiado. Por quê? Porque tem tanta criação de frango, isso eu ouvi de um empresário lá, tem tanta criação e produção de ovos férteis na China, que se nós pararmos 3 dias de abater os frangos, nós vamos conviver com eles na sinaleira. Nós não temos como fazer isso. Isso é uma coisa radical. Nós temos que preservar o equilíbrio consumindo. Então, na quarta-feira, a noodle lá que tu comes, ela vem com frango e é quase de graça. Né? Mas é o excedente, né? aí tem as culturas. Das 11h30 até 1h30 da tarde, quem é que almoça, gente, na China? Os turistas. Então tem o viés do empreendedorismo, do turismo interno. Como está belo um lugar na borda do rio, todos os negócios que estão na borda vão prosperar porque está cheio de gente. Faz sentido isso? Total. Então é restaurante, é loja, boutiques, tudo prospera. Então das 11h30 até 1h30, quem almoça são os turistas. Depois da 1h30, o valor da refeição cai a 20% do que era. Aí você diz, pô, mas os caras estão nos enganando. Não, vamos lá. Tá cai 20% ou cai 80%? Cai 80%. Cai 80%, Cai eles cobram 20% do que era o valor. Sim. Com algumas premissas. Se o restaurante tem muita gente comendo, você vai comer até terminar a comida, porque não é para sobrar comida. Claro. Com certeza, imagina lá. Outra coisa, eu quero comida quentinha. Não, é a comida que ficou servida do turista. Perfeito. Então não tem esse negócio. Às vezes você tem que Aqui comer não pode doar, porque se o camarada passar mal lá, o dono do restaurante, ele perde o restaurante. Que é um absurdo nacional, mas enfim, são coisas que a gente vai ter que trabalhar. Quanta oportunidade nós temos aqui.
Então me parece que o viés de econômico deles ele é baseado nessa sustentabilidade que ele mesmo fornece. Me parece que daí que surge o empreendimento chinês. Hoje, qualquer pessoa... A China não tem mais pobres desde janeiro de 2000, gente. De 2020, perdão. Ah, é? Sim. Não tem Mas mais mesmo pobres. em cidades pequenas que só tinha plantador de arroz lá? Sim. 81 anos antes... 81 não. 70 anos antes, a população da China tinha 83% de miseráveis. Certo. Isso. Miseráveis. E esse gráfico foi caindo, a gente pode consultar ele no Google, é maravilhoso de olhar. Você vai ver que em janeiro de 2020 a população da China deixou de ser pobre. Então hoje o salário mínimo em horas na China é de R$ 4.680. Né? E o trabalho escravo lá ainda tem aquele negócio lá? Sempre tem, mas não costuma ser lá. Costuma ser nos países que não têm resguardo de contrapartida. Por exemplo, Camboja. Né? O Camboja hoje tem as fábricas de pneus. Da China estão tudo no Camboja. A fábrica de inox da China está no Camboja. Por quê? Porque para evitar o custo de dumping que o Brasil imputa. O Brasil é o país mais fechado do mundo, gente. Com certeza. Né? Em regras, tá? Isso é uma coisa bacana de nós estudarmos juntos. Aliás, é outro podcast. O país que mais taxador do mundo é o Brasil, tá? Então nós somos o mais fechado. Então para vender para o Brasil inox eu tenho que produzir no Camboja, não na China. Mas eu tenho a fábrica na China. Então, ferramentas. Aonde tem ferramentas? É na China? Tem, claro que sim, mas tu tem que produzir em Taiwan. A fábrica, a tecnologia, o know-how é taiwanês. Então, tem coisas assim que a gente acaba descobrindo quando tu estás lá fora. Por quê? Porque tu está imerso, né? Claro. Naquilo. Então, eu penso que, voltando para o empreendedorismo, a gente tem que ter a capacidade, Éder, eu já quero te levar para a Alemanha. Vamos. Já quero te levar para a Alemanha. Nós vamos... Tá quando? Nós vamos Mas conhecer a sabe Alemanha. que se tu leva o Ederson, tem que levar nós juntos. Ah, é. São os É quatro o contrato. fazer lá o podcast. Eu sabe que- empreendi na Alemanha e me dei muito mal por uma coisa chamada Covid-19. A pandemia para mim foi fatal, assim, porque eu sou uma pessoa que hoje dinâmica, porque eu navego sozinho, eu presto serviço sozinho, então eu tenho condição de atender clientes lá, aqui e tal. E fiz esse exercício de internacionalização, conheço toda a regra, posso te dar a receita e te ajudar, inclusive para nós sentarmos junto com a prefeita. Lá em Colônia, 17 milhões de pessoas de capacidade de consumo na Alemanha, junto a parte da França. Eu estou usando o hub de Colônia Sim. como um hub comercial. É o lugar mais caro da Europa, gente. Tudo é caro. Mas é o lugar onde tu tem serviço maravilhoso. A tua empresa, o correto seria ir para Berlim, não para Colônia. Mas enfim, estou usando Colônia de exemplo. Então tu tem que sentar com a prefeita para receber o teu CNPJ lá, Bacana. a tua autorização. Bacana. E o mais bacana é o seguinte, tu tens até o dia 16 de dezembro para estar com os impostos em dia, porque imposto é zero na Alemanha, né? Tu tem que recolher ele para receber de volta no ano seguinte, tá? É muito parecido com o do Chile. Então, no dia 16 de dezembro, tu tem que declarar teu imposto de renda e o que tu fizeste durante o ano. Senão, tu não tem liberado no site o teu faturamento para o ano seguinte. É simples assim. Bacana? Então, ou você tá ou você não tá. Não tem esse negócio de vamos discutir na lei, vamos contratar o meu advogado. Sim. Não há relativismo. Tá né? bloqueado o teu CNPJ, querido. E nada melhor do que estando lá, né? Nada Tem melhor que estar do lá. Estando Tem que estar lá lá. para conhecer, para saber um Boa, pouquinho Então, de como é que é a cultura, saber como é que é o comportamento das pessoas, né? então, na China, só para terminar, tu ficas irritado e olhando para as estruturas que o governo entrega e como é que ele entrega saúde, educação e segurança. Não tem crime na China, gente. Não tem violência na China. É dificílimo tu veres um assalto. Né? Então, por quê? Porque a penalidade é grande. Né? A pena mais leve na China é 8 dias de trabalho em fazendas produzindo alimento em troca da comida. É simples assim. E o fórum é feito com uma maquininha moderninha no carrinho de polícia. Na hora. Não tem, porque não tem condições de Claro. de um tribunal todo. Então as coisas me funcionam. Me parece que, usando para nós, né, aqui para essa discussão bacana, tudo é muito mais simples. Tudo é muito mais familiar, tudo é muito mais caseiro. Indo de encontro ao que tu com propriedade disseste, né? A gente tem que deixar de ter aquela arrogância inglesa, desculpe usar esse termo, né? Sim. E nós temos que nos adaptar às circunstâncias do local. Quando você é um empreendedor,
Primeira coisa, qual é o teu maior atributo? É a humildade. Tu tem que aprender com o processo, cara. Claro. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso. Nós aqui temos condição de debater e ajudar a implementar isso. Com certeza, com certeza. E é um belo relato, né? Porque, de novo, é só estando lá para a gente saber como funciona. Então, o empreendedor que está querendo fazer isso, que está querendo entender um pouquinho como é que funciona essa tal da internacionalização da marca, o primeiro passo é dar um pulo fora do país e ir numa feira, ir num evento e conhecer, aproveitar um pouquinho para fazer turismo também, mas é muito importante estar lá porque tu consegue ver o comportamento das pessoas. Tu começa a ver como as pessoas se comportam e realmente o que se fala, o que se faz. O Éder falou isso antes, eu falo e faço. Faço então, o que eu digo, faço o que eu faço. Isso aí. E lá tu percebe que é isso. Bom, a gente já está batendo 1 horinha de conversa, já quase. Vamos indo para as considerações finais. Desculpa monopolizar. Imagina, foi uma aula maravilhosa. Importantíssimo trazer esse... Cris, eu vou te dar uma missão agora, então. Linkar o nosso primeiro bloco sobre o pivotar, nosso podcast, com o que o Martin falou. Te deixo essa missão. Vamos lá. Ciclos curtos, planejamento flexível, mas rígido, porque nós temos que completar esses planejamentos, então usando as tuas falas, né? E trazendo, então, abrindo a cabeça para que a gente não faça só o empreendimento aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul ou eventualmente até o nosso querido Brasil, porque eu vejo que Caxias do Sul salva a indústria de metal mecânica. Eu vejo que nossa indústria de software, principalmente aqui, ela vende aqui para nossa região. É difícil você ter uma empresa de Caxias do Sul e dizer assim, poxa vida, ela tem expressão nacional. É claro, nós temos, né? Não tem uma ali que eu não vou dizer o nome, mas que não deixa a gente mentir, né? Agora, abrir a cabeça, entender novos mercados, pensar grande e ter resultados diferentes, eu acho que isso já é uma boa linkagem de como que a gente pode pivotar pelo menos o nosso pensamento para criar novas riquezas, porque o empreendedorismo ele tem o grande objetivo de gerar riqueza, né? E aí sim, o bem social, sem dúvida nenhuma, a gente não pode falar, né? Eu diria até que o modelo alemão, do pouco que conheço, é importante dizer isso, mas é interessante. Eu estive na Alemanha e eu perguntei para eles, mas escuta, mas vem cá, como é que vocês fazem aqui para crescer e tal? Não, a gente estabelece as metas da empresa e a gente entende antes como que isso vai trazer, qual é o benefício social que isso vai trazer, e aí todos estão comprometidos, engajados em chegar na meta. Então, eu acho que o convite que fica pelo desafio do Ederson aqui é a gente pivotar nesse sentido. Como é que a gente pode entender novas culturas e pivotar as nossas estratégias? E se for essa de sair do país para entender como empreender lá fora, sem abandonar nosso país, mas empreender lá fora, internacionalizar nossa empresa, eu acho que esse é o momento. Éder? Bom, agradecer pelo bate-papo, pela aula que eu tive, e espero que quem esteja ou ouvindo daqui um pouco pelo Spotify ou assistindo em qualquer plataforma, rede social, TikTok, até comenta ali, diz, olha, eu assisti em tal lugar, diz o que achou aqui das nossas conversas. E nós somos exatamente isso que foi mostrado. Eu conheço vocês, nós somos autênticos, legítimos em cima das nossas crenças, também das nossas limitações. Já ajudamos muitas empresas, muitos empreendedores e também, né? Então você saiba, você pode contar conosco no projeto CA2 Education. Nós também iremos para o Rio, assim como nós estamos falando, tem que ir. E o podcast é pivotar por causa disso, porque não tem como fazermos algo diferente se seguirmos fazendo da mesma forma. E a mudança necessita pivotar.
Isso é pivotar. Isso, pivotar. Pivotar Martim? Eu me sinto muito satisfeito de estar entre vocês por causa desse pensamento, dessa integridade de posicionamentos, né? E o pivotar, ele também vai um pouco além, né, Ederson e Piva e Pavinato, né? Eu penso que eu penso que é não fazer o ótimo e fazer sim o bom. Uhum. O bom é um sucesso que deve ser celebrado. Se a gente não celebra sucessos na empresa, a gente se frustra permanentemente, né? Então, tem fases boas. Toda empresa, nós temos o povo mais resiliente do mundo é o brasileiro, né? Nesse ponto. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse modelo mental, claro, para fazer isso acontecer. Outro dia a gente deveria debater, Pavinato, as missões da empresa, né? Que não é uma só. A gente tem que olhar isso, porque o mundo lá fora te ensina isso. Mas com certeza teremos novos capítulos, né? E lembrando que o ótimo é manter o bom. Boa, bacana. O ótimo é manter o bom. Se tu conseguir manter bom por muito tempo, isso já é ótimo, né? Com certeza a gente vai rever esse episódio por várias vezes e vão sair outros. Nós já estamos conspirando em cafés, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio, né? Lembrando que pivotar não é sinônimo de fracasso, e sim é demonstração da inteligência e coragem empreendedora. Então, esse podcast ele vai ser um guia para que vocês possam alcançar o sucesso de vocês, né? E também, se você se identificou com o que a gente falou aqui, entre nas nossas redes sociais, curta, compartilha e deixa seu comentário. Queremos ouvir a sua história. Como é que você pivotou no seu momento de vida, no seu momento empreendedor? Segue nós lá e deixa seu comentário. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até logo. Um abraço.